dia, povo de Deus, a paz do Senhor esteja com todos. Quero ler um texto da Bíblia com você em casa, você que está nessa manhã, precisando de uma palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Esther, capítulo 4, versículo 11: E todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei ou no pátio interior, sem chamar ou sem ser chamado, não há uma sentença, não há senão uma sentença de morte, salvo que o rei entender que e ele estender o cetro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado ao ir ao rei. Irmãos, é uma palavra que eu quero ler e explicar para você. O rei Assuero, ele fez um banquete muito grande. E nesse banquete ele convidou a sua esposa. E quando ele convida a sua esposa, na época, a esposa não aceita o convite do rei. Ele convidou várias províncias para esse banquete. Era um rei na época em que a Bíblia registra em que os judeus ainda eram cativos. E Esther era uma órfã que foi criada por seu tio. E naquela época, Esther ainda não era ninguém. Não era uma pessoa famosa, não era uma pessoa vista pela sociedade da época. Era uma menina, talvez assim, sem valor para a sociedade. Talvez você se sente sem valor, você se sente igual a Esther. Uma pessoa assim que talvez não seja vista pela sociedade. Uma pessoa que tem um problema com a sua inferioridade. A Bíblia diz que nesse banquete, Assuero então chama a rainha Vasti. E ela se recusa, pela nobreza, pela elegância, pelo status que ela tinha, ela se recusa a ir no banquete, porque tinha vários reis e o rei Assuero queria apresentá-la como a mulher mais bela do reino, a mais bem vestida. Ela se negou, porque o rei estava bêbado, era um rei ímpio, e subjugava o povo, todas as várias nações, inclusive o povo de Deus da época. E a Bíblia relata então que o rei ele consulta os sábios do reino e eles dizem que é para trocar a rainha. Então ele faz uma convocação de várias virgens, de várias mulheres na época. E adivinha quem Deus coloca no coração do rei? Essa órfã, essa pessoa que não é vista pela sociedade, essa pessoa que é criada pelo seu tio, e na verdade se chama Esther. E Esther então é chamada, é colocada como rainha, só que daí começa uma guerra espiritual. Você vê que o inimigo, ele sempre combate contra o povo de Deus. A Bíblia daí diz que se levanta um homem muito corrupto, Amã, para subjugar o povo de Deus, o povo judeu, e pretende colocar lá que todo o povo judeu seria morto. É uma trama. Eu queria que você lesse o livro de Esther. E a Bíblia diz que o seu tio que criou Esther, então, chamado Mordecai, ou Mardoqueu, ele vem então e diz para a rainha Esther: você entra na presença do rei, tenta salvar o seu povo, porque se esse tal de Amã ele colocou essas leis, provavelmente vai atingir você também é judia. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós somos como crente e ficamos de fora dos problemas. Achamos que, não vou estar resolvendo coisa da igreja, eu não vou me envolver. Irmãos, nós estamos numa luta nessa época, entre o bem contra o mal, e você faz parte da elite da artilharia, você faz parte do povo de Deus, você tem que se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. Então Esther, ela entra na presença do rei, só que ela convoca esse versículo 11 aqui e diz, vocês bem sabem, em todas as províncias, se alguém entrar na presença do rei, sem ser convidado, essa pessoa é morta. Essa pessoa não pode entrar na presença do rei. E ela temeu, e ela mandou fazer um jejum de 3 dias, inclusive até os animais eles deixaram de jejum. E a Bíblia diz que então ela entra, e aí o versículo 11 é lido, vocês bem sabem, se o rei não apontar o cetro para a pessoa que entrar, ou não receber bem essa pessoa pode ser julgada à morte. E a Bíblia diz que ela entra, e quando ela entra, a beleza dela inala aquele lugar, e o rei aponta o cetro, e diz, o que tu queres, minha rainha? E aí ela começa uma história longa em contar aquilo que aconteceu, e começa a defender o seu tio, começa a defender o povo, começa a contar aquilo que Amã havia planejado contra o povo de Deus. Começa a contar como o inimigo estava agindo naquela época no reino, em qual o rei Assuero não via. Muitas vezes nós temos que orar, jejuar dias para que o inimigo caia, para que a gente possa entrar na presença do Rei, que é Jesus, para que Ele possa julgar a nossa causa.
E a Bíblia diz então que Amã havia feito até uma forca para matar muitos judeus, inclusive o seu tio, Mardoqueu. A Bíblia diz que naquela mesma forca, pela oração de Ester e do povo e o jejum, quem foi morto foi Amã. Na mesma forca que ele fez para matar os inocentes, para matar o povo de Deus, ele mesmo foi morto. Então eu quero dizer para você que essa palavra, nesta manhã, se você está sofrendo perseguição, se você está subjugado por um sistema, ou por alguma coisa, ore a Deus, jejua. Essa é a palavra que eu tenho para você. Confia no Senhor. Entrega os teus caminhos a Ele. Confia a Ele e no mais Ele fará. Faça como Ester, entra na presença do Rei. Mas antes de entrar na oração, diante de Jesus, clamar ao nosso Pai, pedir em nome de Jesus que o nosso Deus, porque nós temos livre acesso hoje. O cetro do céu já está estendido para nós. Porque Cristo, Ele já abriu o caminho. Hoje nós não precisamos de um ritual, uma cerimônia, não, nós podemos entrar a qualquer hora na presença do Rei. Muito mais fácil que Ester entrou na presença do Rei terreno. Nós podemos entrar na presença do Rei celestial, clamar pela justiça, clamar pelo Brasil, clamar pelas nossas vidas, clamar pelas nossas famílias, pelos nossos casamentos, clamar por tudo aquilo que muitas vezes nós se indignamos, ou que estamos revoltados com aquela situação que é injustiça. Mas Deus cabe a justiça, Ele vai atender nosso clamor. Vamos jejuar, vamos orar e entrar na presença do Rei em oração e em jejum, assim como Daniel orou 21 dias. E a Bíblia diz que Deus então manda o anjo forte. Deus manda Miguel socorrer Gabriel e mandar a resposta da oração. E Deus disse, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia. Muitas vezes Deus ouve a oração desde a primeira fala, desde o primeiro dia, do minuto que você orou. Mas Deus espera algo a mais do que a oração. Deus espera uma entrega total, um jejum, um clamor para ver se aquilo mesmo é a justiça dele. Se nós temos mesmo uma convicção daquilo que queremos. E essa é a minha palavra que eu tenho para você nessa manhã. Que você fica firme, que você acorde nessa manhã com esse sistema que está por aí no mundo, apavorando muitas pessoas. Não se atemorize, Jesus está com nós. Muito maior é o que está conosco do que está no mundo. Esse versículo deveria caber para todas as pessoas. Ah, mas isso, aquilo, a política. Irmão, muito maior é o que está conosco do que está no mundo. Jesus nos consolou com essa palavra. Ali todo o povo judeu poderia ser morto, mas Ester, ela foi sábia. O povo de Deus jamais será vencido, a igreja nunca foi vencida. No decorrer da história, todas as perseguições, tudo aquilo que a igreja passou, tudo aquilo que o povo de Deus passou, sempre Deus deu escape, a igreja sempre cresceu. Até mesmo com os mártires, nas arenas, o sangue dele virou semente para aqueles que hoje estão ali na palavra de Deus e fazendo as coisas acontecer no sistema do Pai, que é o reino de Deus que está no mundo. Nós temos uma embaixada do céu na terra, somos embaixadores de Cristo. Fique tranquilo. Essa é a palavra que eu tenho para você e eu vou orar. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te ilumine e te dá um conforto nessa manhã e que projeta os teus caminhos para que você ande seguro. Em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diz amém.